João capítulo 13, verso 34 a 35, nós fizemos a leitura. A narrativa aqui do capítulo 13, queridos, ocorre na última noite do Senhor Jesus entre nós, poucas horas antes da sua prisão. Isso aconteceu antes da festa da Páscoa, o que significa dizer que os acontecimentos foram quinta-feira à noite na Semana da Paixão. Jesus estava com seus discípulos em um cenáculo em Jerusalém, primeiro andar de uma casa, provavelmente o mesmo lugar onde vai acontecer o dia de Pentecostes. E Jesus estava plenamente consciente do sofrimento iminente que ele ia passar e da sua missão. E aí ele reafirma seu amor pelos discípulos. Ele sabe que chegou a hora, ele sabe que breve ia retornar para o Pai. Ao mesmo tempo, Judas já tinha colocado no coração a intenção de traí-lo, influenciado por Satanás. Jesus então se levanta da ceia, pega uma toalha, uma bacia, lava os pés dos discípulos e, em profunda aflição, ele anuncia que um dos discípulos vai traí-lo. João pergunta a Jesus quem é e descobre que é Judas, aquele a quem Jesus oferece um pedaço de pão, selando o destino de Judas. Satanás entra em Judas, logo após ele ter tomado o pão, que sai imediatamente para consumar a traição, mergulhado na escuridão espiritual. Com a saída de Judas, Jesus declara que sua glorificação está próxima, que sua morte vai trazer redenção aos seus eleitos e exaltação ao Pai, e aí anuncia a sua partida desse mundo, dizendo: mais um pouco e vocês não vão me ver, porque para onde eu vou, vocês não poderão ir agora. E aí então, nesse contexto, é que ele dá um novo mandamento. Um novo mandamento eu vos dou, ele diz: amem uns aos outros como eu amei vocês. Com isso, Cristo estabelece o amor como sendo a marca do verdadeiro discipulado. E ele conclui a exortação afirmando que esse amor que os discípulos deveriam ter entre si seria a evidência pública de que eles pertenciam ao Senhor Jesus. Eu quero destacar 7 pontos, pode parecer muito, mas vai ser rápido, 7 pontos sobre esse mandamento de nos amarmos uns aos outros, seguido depois de uma aplicação prática para nós. Amai-vos uns aos outros, como eu os amei, e nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Primeiro ponto, trata-se de um mandamento. Pode parecer óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser relembrado. De fato é um mandamento. Jesus não está dando uma opinião, sou da opinião que vocês deveriam se amar. Ele não está dando uma sugestão, eu sugiro que vocês se amem. Ele não está nem fazendo um pedido, eu peço que vocês amem uns aos outros. Ele está dando um mandamento. Um novo mandamento eu dou, que vocês amem uns aos outros. E se é um mandamento, significa que nós não temos escolha. Ou nós amamos os nossos irmãos, como Cristo nos amou, ou nós estamos em pecado. Se nesse exato momento, agora nesse culto, no seu coração, na sua vida, no seu comportamento, nos seus relacionamentos, há um irmão ou irmãos em Cristo, contra quem o seu coração está cheio de mágoa, está cheio de amargura, por quem você não teria disposição de se sacrificar, se unir e renunciar, você está desobedecendo o que Jesus está dizendo, porque ele deu um mandamento, é um mandamento, não é opcional, é um mandamento. Essa é a primeira coisa e, portanto, isso nos leva a um exame íntimo a cada um de nós. O segundo ponto é que esse mandamento é novo. Jesus disse: eu dou um novo mandamento para vocês. Só que ele já tem no Antigo Testamento. Lá no livro de Levítico, capítulo 19, verso 18, Moisés manda que os israelitas amem uns aos outros e diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então isso estava no Antigo Testamento. Em que sentido, então, ele é um novo mandamento? A diferença é o referencial. No Antigo Testamento, eu devia amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Mas no Novo Testamento, eu devo amar como Cristo nos amou. Veja como ele diz aqui, no verso 34. Eu dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. Ou seja, o Senhor Jesus elevou, intensificou o referencial do mandamento. Antes de Cristo, eu tenho que amar meu próximo como eu amo a mim mesmo. Depois de Cristo, eu tenho que amar o meu irmão, assim como Cristo me amou.
Portanto, apesar de ser um mandamento antigo, ele agora adquire um novo sentido e uma nova profundidade na pessoa de Cristo Jesus. Ele intensifica o mandamento com seu próprio exemplo, dando sua vida pelos seus, assim ilustrando como nós devemos amar. Então, primeiro, é um mandamento. Segundo, ele se baseia no amor de Cristo por nós. Nesse sentido, ele é novo. E terceiro, ele é uma atitude. Terceiro ponto, quando ele diz, amem uns aos outros como eu amei vocês, ele não está falando de uma emoção ou de uma química ou de uma simpatia que nós devemos ter pelos outros. Devemos ter isso tudo, é muito bom, não é? Devemos fazer isso. Mas o que Jesus tem em mente aqui, ao dizer, vocês têm que se amar como eu amei vocês, mostra que ele está querendo que nós tenhamos atitudes e não somente sentimentos. No versículo 31, é possível entender esses dois versículos da seguinte forma, vou fazer uma leitura juntando os dois. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês, que vocês também amem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros dessa maneira, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Quando a gente lê o contexto em que Jesus falou isso, fica claro que o amor que Jesus se refere consiste nos seguintes pontos. Primeiro, no serviço aos irmãos, conforme Jesus ensinou quando lavou os pés. Pouco antes dele dizer isso, ele pegou uma bacia, pegou uma toalha, lavou os pés dos discípulos, que era um símbolo ou era uma maneira pela qual os orientais demonstravam hospitalidade e carinho. E Jesus fez isso. Então, quando ele diz, vocês devem se amar como eu amei vocês, primeira coisa, vocês devem servir uns aos outros como eu servi vocês. Segundo, quando ele fala, vocês devem amar como eu amei vocês, ele está falando na perseverança em amar os nossos irmãos, ao contrário de Judas, que traiu Jesus. Judas entra como exemplo negativo do que não é amar uns aos outros. Ele não amou o Senhor Jesus, ele não amou os seus e ele colocou no coração trair Jesus por um pouco de dinheiro. Então, amar ao irmão significa perseverar em amá-lo. Terceiro, na disposição de amar, mesmo diante de desapontamentos e até da traição. Jesus sabia que Judas haveria de traí-lo. Assim mesmo, ele lavou os pés de Judas e deu um pedaço de pão a Judas. Perseverou em amar, mesmo sabendo que aquele amor não seria correspondido. Então, é assim que a gente deve amar os nossos irmãos. E por último, o referencial é o supremo sacrifício de Cristo na cruz. Ele disse, agora eu vou ser glorificado, meu Pai vai ser glorificado. Ele estava se referindo ao fato de que ele daria a sua vida na cruz pelos discípulos. E é esse o padrão do amor que nos é deixado. Eu tenho que amar vocês a ponto de que, se necessário, eu entregue minha vida por vocês. E vocês devem me amar da mesma forma. E nós devemos nos amar da mesma forma. Renunciar a nós mesmos, como o Salvador fez, para podermos gerar vida, libertação, salvação no coração, na vida de outras pessoas. Portanto, esse amor, ele não é um mero sentimento. Agora, eu não quero ser mal entendido. Eu não estou dizendo que o amar é algo estoico, frio, calculista. Eu creio que o amor envolve as nossas emoções e os nossos sentimentos, muito embora, como reformados que nós somos, nós frequentemente temos receio de dar vazão aos nossos sentimentos. Mas João 13:35 não é um apelo genérico ao amor, mas um chamado a um amor prático, profundo, que mexe conosco, transformador e que serve como prova pública de que somos discípulos de Cristo. Quarto ponto a respeito desse mandamento é que esse amor ordenado por Jesus é dirigido primariamente para nossos irmãos em Cristo. Amai-vos uns aos outros. Nós devemos amar todas as pessoas, mas acima de tudo devemos amar os irmãos em Cristo. Notemos que Jesus esperou Judas sair para então dizer, um novo mandamento vos dou, que vocês se amem uns aos outros. Então, esse mandamento foca primariamente nos meus irmãos de fé e se baseia no fato de que nós compartilhamos da mesma fé no Senhor Jesus.
Portanto, tem uma dimensão que vai muito além da simpatia, da química com as pessoas ao nosso redor. Eu tenho tido a oportunidade de viajar pelo mundo pregando. Estados Unidos, aqui, já tive muitas vezes aqui, Canadá, Europa, vários países da Europa, Indonésia, Coreia. Gente que eu nunca vi, encontrei nesses lugares. África do Sul, gente que eu nunca conheci, mas que por quem, na hora, percebemos um amor mútuo. Por quê? Porque eles são meus irmãos. Eles creem da mesma forma que eu creio. Nós partilhamos a mesma confiança e esperança no Salvador. Esse amor uns pelos outros é o que torna a igreja universal. Eu não me refiro àquela denominação, mas uma das características da igreja de Cristo é que ela é universal. E em todo lugar que eu vou, eu encontro pessoas que eu posso amar e por quem eu sou amado, mesmo que nunca as conheci antes. Pessoas de culturas diferentes, línguas diferentes. Esse mandamento, ele é dirigido primeiramente aos irmãos em Cristo. Nós devemos amar inclusive os nossos inimigos, mas esse amor aqui tem uma dimensão mais profunda. Ele tem uma dimensão mais profunda, porque é o amor que nasce de nós partilharmos da mesma verdade e que só pode existir entre aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Quinto ponto desse mandamento aqui é que o poder para amar dessa maneira vem do próprio Cristo. Convenhamos, eu estou falando de alguma coisa que a gente sabe que na prática é muito difícil. Você amar os seus irmãos como Cristo amou você, como Cristo renunciou, se deu incondicionalmente, sem querer nada em troca. Amar por amar, amar porque é um mandamento, amar porque partilhamos da mesma coisa. Nós sabemos que isso está além da nossa condição, nosso coração é egoísta por natureza e nós buscamos sempre os nossos interesses e às vezes até o bem que nós fazemos de maneira calculada, pensando o que é que eu vou ter em retorno. Mas esse amor incondicional, de renúncia total, a ponto de colocar a própria vida na mesa, isso só é possível pelo poder do próprio Cristo em nós. Quando ele diz: amem uns aos outros como eu amei vocês, eu quero dizer que é minha responsabilidade amar. Deus não vai amar em meu lugar. Deus não vai amar em meu lugar. Sou eu que tenho que amar. É isso que eu tenho que fazer. É algo que eu tenho de realizar. Contudo, 2 capítulos depois do capítulo 13, que eu estou usando como base, nós temos o capítulo 15, onde Jesus ensina que o poder para amar vem da nossa união com Ele. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O poder para que nós amemos uns aos outros, sim, eu estou pensando naquela pessoa que você está com ela na mente agora, não é? Que você, meu Deus, o que é que eu vou fazer para cumprir esse mandamento com essa pessoa? O poder não vem de você, mas vem da sua união com o Senhor Jesus, da união com Ele. João, que escreveu esse evangelho, ele escreveu também uma carta, 3 cartas, e na primeira carta ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Cristo nos alcançou, o amor incondicional, o amor sacrifício, o amor renúncia, e por isso eu posso amar os meus irmãos, posso amar de todo o coração, posso amar de maneira radical e entregar inclusive minha vida por Ele. Não poucos reformados, aqui é um ponto prático, não poucos irmãos na igreja reformada enfrentam o conflito entre a soberania de Deus e a responsabilidade que eles têm. Se o poder para amar vem de Cristo, devo eu esperar até sentir no meu coração amor por aquela pessoa para ir fazer alguma coisa por ela? Porque já que eu não posso fazer por mim mesmo, eu devo ficar esperando sentir algum sinal da parte de Deus ou algum poder especial sendo derramado no meu coração para que eu ame aquela pessoa? A resposta é não. Porque, lembra do primeiro ponto? Isso aqui é um mandamento. Então você vai fazer isso e você vai descobrir que no ato de você obedecer, o poder de Deus virá sobre você e lhe dará condição para isso. Vocês que estão acompanhando a minha exposição no livro de Êxodo, lembra aquele momento em que os israelitas chegaram às margens do rio, do Mar Vermelho, 1,5 milhão de pessoas, o mar gigantesco diante deles, o exército de Faraó atrás, e Deus chegou para Moisés e disse: diga ao povo que marche.
Estava um mar ali na frente, 1 milhão de pessoas, crianças, mulheres, gado. E Deus disse para Moisés: marcha. Na hora que o povo colocou o pé, o mar se abriu. Na hora que você obedecer, na hora que você amar seu irmão, você vai ver o mar se abrir. O poder de Deus virá sobre você. E você terá condição de renunciar, amar, entregar, perdoar, se relacionar com aqueles com quem no momento pode parecer uma coisa muito difícil. O poder para amar, portanto, vem da nossa união com o Senhor Jesus. Sexto lugar, sexto ponto sobre esse mandamento. Esse mandamento marca o início da nova comunidade. Os versículos 34 a 35 que eu li aqui parecem interromper o fluxo da discussão sobre a partida de Jesus. Presta atenção, Jesus vem falando que ele vai partir. Ele diz aí no verso 33, filhinhos, preste bem atenção aqui, filhinhos, ainda por um pouco eu estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas para onde eu vou vocês não podem ir. Então Jesus está anunciando a sua partida, que ele vai morrer, ressuscitar, vai voltar para o Pai. Aí no meio, em seguida, vem os 2 versículos sobre o novo mandamento do amor. E no verso 36, retoma a questão da partida de Jesus. Pedro pergunta a Jesus, veja o verso 36, para onde o Senhor vai? Então, o que esses 2 versículos sobre o amor estão fazendo aí? Porque eles parecem interromper a narrativa. Jesus está dizendo, olha, eu vou partir. E Pedro diz, mas o Senhor vai para onde? Então, ali no meio, Jesus diz, um novo mandamento eu dou a vocês, e nisso todos vão conhecer que vocês são meus discípulos. Por quê? Esses 2 versículos, eles não estão interrompendo o fluxo da discussão da partida de Jesus, mas eles são fundamentais para estabelecer a identidade da nova comunidade que Jesus haveria de formar com a sua partida. O amor é estabelecido como a marca distintiva dessa comunidade. Todas as leis e regras, elas são baseadas em pactos sociais. Deixa eu tentar explicar aqui. Voltando lá para o Antigo Testamento. 10 mandamentos. Como é que começam os 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20? Começa dizendo assim, começa dizendo, não terás outros deuses diante de mim? Não. Começa Deus dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Portanto, mandamento número 1, não terás outros deuses diante de mim. Número 2, não farás para ti imagem de escultura. Número 3, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os mandamentos, eles são precedidos por uma declaração que vai nortear o pacto, a relação de Deus com aquela comunidade. A relação de Deus com a comunidade de Israel é baseada no fato de que eles foram tirados do Egito por Deus. E com base nisso, Deus vai dizer, vocês vão ser assim, 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 assim. Nós estamos vendo a mesma coisa aqui. O Senhor Jesus dizendo, eu amo vocês, dei minha vida por vocês, entreguei minha vida por vocês. Portanto, amem uns aos outros como eu amei vocês, e nisso todos vão conhecer que vocês são meus discípulos. Nós estamos diante da própria fundação da igreja cristã. Enquanto que a igreja no Antigo Testamento, sob Israel, era conhecida pelas leis, como parte da aliança sinaítica, no Novo Testamento a igreja é conhecida pelo amor com que nós nos amamos uns aos outros. É a marca distintiva da cristandade. Portanto, os versículos estão no lugar certo. Eles estão dizendo como é que agora essa nova entidade que Cristo traz à existência, que é a igreja cristã, o que é que vai caracterizá-la, refletindo o propósito original de Deus, marcado, de ter um povo marcado pelo amor para Ele. Meu último ponto. O amor mútuo identifica os discípulos de Cristo no tempo em que eles passam sem a presença física do Senhor. Raciocine comigo. Quando Jesus estava aqui e os discípulos estavam com Ele, era fácil se perceber quem era discípulo de Jesus. Eles estavam ao lado de Jesus, Jesus caminhando na frente e os discípulos ao redor ou atrás. Eram galileus, a maioria deles, não é? Inclusive disseram a Pedro, você é galileu, você estava com Jesus porque você é galileu, sua fala denuncia isso. Então todo o jeito de Jesus, os discípulos estavam ali, todo mundo sabia quem era discípulo de Jesus, era fácil ver. Mas agora Jesus foi embora. Como é que eu sei quem é discípulo de Jesus? Qual é a marca que vai identificar os cristãos na ausência física de Jesus? A resposta é essa: se vocês tiverem amor uns aos outros. Veja o que ele diz aqui, no verso 35. Nisso
todos conhecerão que vocês são meus discípulos, depois que eu for embora, se vocês tiverem amor uns aos outros. Quando ele estava aqui fisicamente, era fácil perceber quem era cristão. Estavam lá ao lado de Jesus, seguindo Jesus, caminhando com Jesus, à beira do mar da Galileia, nas caminhadas pelas vilas de Cafarnaum e etc., nas idas para Jerusalém, estavam todos juntos. Mas ele foi embora, ele não está aqui entre nós fisicamente. Como é que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus? Nisso todos conhecerão, se vocês se amarem uns aos outros, assim como eu vos amei. É assim que o mundo vai nos conhecer. Hoje em dia, esse amor é desconhecido. Na verdade, ele era desconhecido no paganismo daquela época. Aqui eu tenho uma declaração muito famosa de um pai da igreja chamado Tertuliano. Ele escreveu uma obra defendendo os cristãos no ano 200, mais ou menos, chamada de Apologeticum, em latim, apologia ou defesa. E tem uma parte no capítulo 39, onde ele diz assim: são muitos os feitos de um amor tão nobre, está falando do amor dos cristãos entre si, que levam muitos a colocar uma marca em nós. Vejam, dizem os pagãos, como eles se amam, pois eles mesmos são movidos por ódio. Aí Tertuliano dizendo, os pagãos são movidos por ódio mútuo. Mas aí dizem dos cristãos, vejam como eles estão dispostos até mesmo a morrer uns pelos outros. Tertuliano, no ano 200. Minúcio Félix, um pagão, escrevendo sobre os cristãos no segundo século, diz assim, eles se amam mesmo antes de se conhecerem. Luciano, um autor romano, na obra Peregrino, ironiza, seu legislador, Cristo, os persuadiu de que são todos irmãos e que devem se amar. Um testemunho de um escritor grego, me foge agora a memória o nome dele, no século II, dizia que os cristãos não somente amavam os seus filhos, mas inclusive os filhos abandonados dos pagãos. Eles adotavam os filhos dos pagãos, tiravam das ruas e levavam para suas próprias famílias. A marca do amor que o mundo não conhece, esse tipo de amor o mundo não conhece. O mundo está mais propenso a odiar, amar, tirar a vida, detestar as pessoas. Por isso, essa é a marca da igreja distinta. É isso que faz a igreja, o povo de Deus, diferente do mundo. Que nós nos amamos como Cristo nos amou e nisso todos conhecerão que nós somos discípulos de Cristo. Eu quero fazer algumas aplicações para nós, para terminar, queridos. Primeiro, uma palavrinha a você que está desigrejado. Talvez você que esteja me seguindo pela internet, você que está aqui e visitou a igreja, mas você não faz parte de nenhuma igreja, não se envolveu com nenhuma igreja. Como é que você pretende cumprir esse mandamento, se você está só? Porque, veja, é um reflexivo no plural. Amai-vos uns aos outros. Nós precisamos andar em bando, né? Como aqueles caranguejos, aquelas formigas e aqueles outros bichos que apareceram lá. Precisamos andar em bando, em grupo. Nós somos um povo, marcados pelo amor. Se você é desigrejado, você acha que pode ser cristão sozinho na sua casa, sem frequentar uma igreja, fazer parte de um povo, você está muito equivocado, você nunca vai poder cumprir e sentir o poder desse mandamento na sua vida. A igreja é imperfeita, é claro, é feita de pecadores como eu, como vocês, mas é o corpo de Cristo. É lá que nós vamos aprender que amar é difícil. Nós vamos aprender a amar não existe inamável, o não amável, não é? Nós vamos aprender a amar quem é difícil de amar. Então, minha primeira palavra é para você que não está em uma igreja. Procure uma igreja bíblica onde você possa amar e ser amado, cuidado, querido e dar amor também e ajudar. Segunda palavra é para os jovens cristãos que estão aqui, profundamente influenciados pelo individualismo. O mundo que nós vivemos é um mundo individualista, que valoriza a autodeterminação, a autossuficiência, o mérito próprio e a conquista pessoal. E para fazer isso, você vai ter que passar por cima de outras pessoas. Para conseguir esses alvos e objetivos, você vai ter que desprezar o fraco, aquele que fica no seu caminho. O caminho de Cristo é diferente. É o caminho da entrega, do amor, da renúncia. Por isso é importante que você, jovem, que está estabelecendo os seus planos, tomando as decisões que vão moldar a sua vida, lembre disso aqui.
Você faz parte de um povo cuja marca é o amor mútuo. E é nisso que o mundo vai conhecer que você é discípulo de Cristo. Uma palavra aqui a nós, defensores da ortodoxia. Gente, o povo para brigar são os evangélicos. Se você vai no Twitter, se você vai no Instagram, você vai no Facebook, você vai no YouTube, a gente briga, e briga em público, por nada. Muita mágoa, muito ódio, muita palavra dita, muita coisa ferina nós encontramos na internet, proferida pelos cristãos contra cristãos. A gente, então, vai engolir o erro calado? Não, mas existem formas de você dizer a verdade em amor. Geralmente cai para o pessoal, vai para o ataque ad hominem, contra a pessoa, ferindo a pessoa, a integridade da pessoa. Esse mandamento nos ensina que nós, que queremos a verdade, precisamos da verdade, que nós a defendamos, mas em amor uns aos outros, porque é possível alguém ser meu irmão em Cristo e ele está equivocado num ponto. Não quer dizer que ele não é meu irmão em Cristo, mas eu vou corrigi-lo com amor. Eu vou mostrar para ele a verdade, porque eu quero o bem. Eu não quero só ganhar uma discussão na internet e mais seguidores. Eu quero ganhar aquela pessoa para a verdade. Se vocês se amarem como Cristo nos amou, nós vamos inclusive usar nossas redes sociais de maneira diferente. E também agora uma palavrinha para quem busca um sinal da presença de Cristo. Estou terminando com isso aqui. Muita gente acha que a marca da igreja são sinais, prodígios, maravilhas, revelação, coisas extraordinárias, profetas anunciando coisas. E se não tiver essas coisas, não é igreja. Essa é a opinião da maioria dos evangélicos. Eu sei que mais da metade dos evangélicos vão nessa linha aí. Eu sei, por mais de 40 anos de ministério pastoral, sei, depois de brigas e mais brigas, sofrendo e às vezes fazendo sofrer também a respeito desse assunto, a grande maioria dos evangélicos, a grande maioria das igrejas em Orlando, evangélicas brasileiras, vai dizer a você que a marca da verdadeira igreja é o sobrenatural. Sinais, prodígios, maravilhas, prosperidade, Deus respondendo orações de maneira extraordinária, abrindo portas e tudo mais. Eu estou lendo uma coisa diferente aqui. Eu estou lendo que o mundo vai conhecer que nós somos de Cristo se nós amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Mas você diz, pastor, uma coisa não exclui a outra. Mas por que a gente quase não ouve falar disso aqui? E só ouve falar de prosperidade, de riqueza, de sinais, prodígios e maravilhas. Eu quero dizer o seguinte, não existe um milagre maior do que esse aqui. Não existe milagre maior do que isso aqui. E você ser disposto no seu coração a amar o seu irmão como Cristo amou você. Isso aqui, para fazer isso, para que você faça isso, é necessário o mesmo poder que do nada criou todas as coisas. É necessário o poder de Deus para mudar o seu coração, a orientação da sua vida. Isso é que é sobrenatural. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fosse um profeta que conhecesse todos os mistérios, ainda que eu tivesse fé para transportar os montes, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e distribuísse todos os meus bens entre os pobres, se eu não tivesse amor, nada disso adiantaria. Nisso todos conhecerão que nós somos discípulos, se nós nos amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Eu queria convidar você agora a tomar uma decisão. Nesse momento, eu queria que nós vamos orar silenciosamente, alguns instantes, e eu queria que você, no fundo do seu coração, pedisse a Deus que lhe desse esse amor, e que você esteja, não é um sentimento que eu estou falando, mas que Deus lhe dê a disposição necessária para você amar. Talvez você tenha pensado nos seus planos, eu sei que muita gente vem, eu sempre digo isso, né? Boa parte da imigração é porque nós chegamos para esse país em busca de uma vida melhor. Então, nós não viemos aqui para ser crentes, né? Se você se tornou crente aqui, foi a graça e a misericórdia de Deus. Então, às vezes, a nossa orientação está no lugar errado. Peça para Deus colocar o seu coração no lugar certo. Ter o alvo correto na vida. E eu quero que vocês orem silenciosamente. Vocês não estão ouvindo as crianças estão orando também na língua delas, tá certo? Vocês vamos orar silenciosamente e depois eu vou orar por vocês. Oremos.
Senhor, eu quero reconhecer diante de Ti que eu não tenho amado como o Senhor me amou. Quantas vezes durante o dia o Senhor me perdoa, o Senhor continua me abençoando, até quando eu esqueço do Senhor. Me ensina a amar como o Senhor me ama. Peço que o Senhor me dê força, coragem, não deixe que eu fique esperando algum sinal da Tua parte, mas dê que eu coloque o pé no mar vermelho, sabendo que ele vai se abrir no caminho do amor. Abençoa cada pessoa aqui nessa manhã, pedindo, derrama sobre nós Teu Espírito Santo, dá-nos um batismo de amor entre nós, para que nós sejamos uma comunidade que renuncia, uma comunidade que ama, que dá, que entrega, que assim sejamos, para que o mundo creia que o Senhor nos enviou e que o mundo creia que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Fiquemos em pé, queridos, e louvemos ao nosso Deus.